Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Oh puta, sério, deixa-te lá de merdas. Isto já está a gravar. Anda lá, vá. Anda lá a gravar hoje também. Já tínhamos combinado, já. Eu sei. Vá, anda lá. Obrigado. Porra, malta, tivemos a isto de não gravar hoje por causa da atitude deste menino. Não, estou cheio de vontade. Estou mesmo, estou mortinho para gravar isto hoje. Eu vou-vos explicar. Ele durante a semana chegou inclusive a pensar em trocar já os quadros e tal. Não quis trocar e ainda bem. Está muito desiludido. Epá, desculpa, é que eu já não me sentia tão motivado para gravar há pá aí 2 semanas. Nem tu acreditavas. Não. Nem tu acreditavas. Isso logo. é que é triste, meu. Isso é que é triste. Um gajo está... fiz tantos cenários na minha cabeça, entradas triunfais, que não era semelhante a esta que eu acabei de fazer. Isto foi tudo menos triunfal para mim. Eu gostei. Ai que merda, meu. Estou com o chamado melão. Ia puto, eu vou dizer uma coisa. Houve um dos episódios que nós gravámos logo ao início que não saiu, que nós chegámos até a levar um melão. Verdade. Devíamos ter guardado esse melão para este momento. Se calhar já não era melão branco, já era melão preto ou assim, qualquer coisa, já tinha apodrecido. Mas devíamos ter pensado nisso. Pá, e eu digo-te uma coisa. Nós falámos várias vezes. A última coisa que eu estava à espera era de gravar este episódio deste lado da mesa. Não, é que tipo cenário mais improvável. Ai, mano, juro-te, olha... Eu até brinquei contigo, eu até disse assim, a única hipótese que temos de não trocar é o Sporting ganhar e o Benfica eventualmente em casa com o Aroca, pá, ceder pontos. Esquece lá, isso não vai acontecer. Até te disse a brincar, se quiseres muda já os quadros. Ainda bem que não o fizeste. Não, eu disse-te, pá, se o Benfica ganha... Não, se o Sporting perdesse pontos, eu já ia trocar os quadros. Mas aí já não havia mesmo matematicamente hipótese. E acontece que eu ontem estive nos anos do meu sogro e estive lá a ver o jogo e... Houve ali uma janela horária de, diria, 30 minutos, se calhar 25 minutos, em que eu fiz muitos cenários na minha cabeça. Eu vinha todo feliz para casa, já para mudar os quadros, mandar umas fotos, pôr uns stories, criar conteúdo, gozar com o João. A minha vida é isso. Tu vives para isso. Eu vivo para isso. Eu inscrevi-me neste podcast. Não inscrevi, mas eu... Mais ou menos. Eu sujeitei-me, eu aceitei o teu desafio de gravar este podcast. Já falámos muitas vezes nisto. Não esperava era que fosse tão duro, mas sabes que, e eu quero deixar isto aqui bem assente, que eu acho que isto é para valer mais no final. Portanto, o que é melhor fica sempre para o fim. Eu diria que posso só gravar aí um episódio, mas esse episódio, meus amigos... Já gravaste aqui um episódio, foi se é só Natal. Já usaste. Foi de Natal. Já usaste esses créditos. Agora, não estás literalmente a usar o discurso do Rui Borges, mano. Qual é o discurso do Rui Borges? O Rui Borges, quando chegou ao Sporting e perdeu a taça da Liga para o Benfica e disse se não estava para nós ganharmos esta aqui, se não estava destinado nós ganharmos esta aqui, é porque temos alguma coisa melhor para ganhar mais à frente. Que é literalmente o que tu me estás-me a dar o discurso do meu treinador contra mim. Certo, mas dizer-te que é o que eu acredito neste momento. Eu tenho que me agarrar a alguma coisa e agarro-me a isso. Olha, vou utilizar mais uma vez o discurso do teu treinador, que é só dependemos de nós. Verdade. Dizer também que as pessoas que começam frases com verbos no infinitivo têm um lugar especial não vou ser tão agressivo logo nos primeiros 5 minutos de episódio. Mas eu sei onde é que é. Sabes, não sabes? Conheces bem o sítio? Nós costumamos até frequentemente, pelo menos visitar-nos, não digo, mas mandar um ou outro lá para esses sítios. Portanto, olha, é mais uma que eu te junto aqui. Pá, quem é que eu não mando para esses sítios? Só para dizer já aqui em cima da mesa que eu estou muito feliz com os resultados desta semana. Rio de Moro. Olha. Pá, Rio de Moro venceu o seu jogo. É verdade. Eu sinto que nós tivemos aqui uma parte de ajuda anímica. Eu vou quase dizer que aquela gente não deve estar habituada a ter... Tanto palco, não é? Nem diria palco. Meio palco. É isso. Palco não é. Um palquinho. Um palquinho, mas acima de tudo ter 2 totós como nós, a falar bem deles. Pá, não deve ser... Bem e mal, mas sim. Sim, A dizer-te que ficou 2-0 o jogo desta semana com o Sintrense B.
mais uma vez, sem sofrer golos. Nota-se que o Carapau ainda não voltou. Não volta, não é? Está lesionado, continua lesionado, está muito bem lesionado. E bem. Ali... Está bem, assim pode tomar conta dos filhos. Sim, e deixar de foder a cabeça aos Ele outros. que foi ver este grande jogo ao estádio. Não sei. Sabes? Qual jogo? O Carapau não foi ver o jogo do Benfica ao estádio. Mas estás a mostrar 2 jogos. Pensei que estás a falar do jogo do Rio de Moro. Mas que estás a falar outra vez do jogo do Benfica? É pá, só porque hoje, eu que nem gosto assim tanto de falar de futebol e que sou sempre os primeiros. Hoje não sei, pá. Depois nunca tinhas visto uma rasteira de cabeça, não é? Olha, por acaso foi a primeira. Queres entrar já? Eu não quero entrar, João. Sabes que eu já fui árbitro, eu não sou homem de falar de arbitragens, mas há coisas que, olha, ficam aqui, sabes? Ficam aqui entaladitas. A mim ficam aqui no peito, pá. Fico mesmo, olha, peito feito, peito cheio. Porque imagina. Nós já falámos muitas vezes sobre isto. Tu sabes que eu sou um gajo que normalmente até tende a não ser tendencioso. Epá, e uma coisa que eu posso garantir é o Sporting está a ser ajudado. Ok. Mas eu estou a adorar. Certo. Estou a adorar. Eu também estaria a ajudar. Eu acho que isto não se pode pôr, ou seja, ok, o Sporting foi favorecido durante este fim de semana. Eu acho que isso é claro. Agora, não digo com isso que sinais positivos ali da bancada ao dizer que foi mesmo favorecido. Eram esses os sinais? Sim. Acho que foi isso. Este gajo. Mas pronto, isto não é dizer que existe um complô ou que não existe. Mas a verdade é que os casos acontecem e estou muito fodido. Estás. Eu vou-te só dizer 2 coisas. Era penalti do Eduardo Quaresma contra o gajo do Santa Clara, contra o Mateus. Não sei até que ponto é que era penalti aquele do Otamendi. Acho que o jogador claramente arrasta as pernas. Ele salta com os 2 pés. Ele salta com os 2 pés para cima do Otamendi. Antes de ele tocar. Vocês isso também agora... Isso é que para mim... Imagina, se fosse... E vamos entrar aqui fundo neste tema. Que é, se fosse um lance e eu estava a ver o jogo, o lance corrido, sem VAR, penalti, não há discussão, não há nada, ele rasteira e etc. Vai contra ele. Agora, quando tu vês aquilo sobre 28 ângulos, em câmaras ultralentas e não sei o quê, consegues ver perfeitamente que ele, se quisesse, conseguia mudar a trajetória do seu trajeto, do seu... A trajetória do corpo, sim. Sei lá, do movimento, pá, porra. Isso. Não sei, acho que há argumentos para os 2 lados. O argumento que o árbitro usou foi que o Otamendi deixou a cabeça lá de propósito para tentar... Certo. Ele é maluco, mas também calma, não é? Não, o Otamendi faria isso. Mas acima de tudo, aquilo que eu critico nos meus colegas benfiquistas e amigos, que é, vocês estavam sempre a pedir então se é assim que marquem igual para todos. Puto, há 2 semanas atrás tivemos o Jenny Catamo a sofrer uma falta acho que foi contra o Rio Ave, que claramente não foi falta. E o árbitro marcou o penalti. E agora mantiveram o critério. Não foi falta e o árbitro marcou o penalti. Certo. Só que não foi a favor do Benfica. E eu acho que é isso que deixa algumas pessoas um bocado lixadas. Overall, diz-me só uma coisa, só para fecharmos aqui este tema. É por causa das arbitragens que o Benfica não está em primeiro? Desde o início da época até agora? Não vou dizer isso. Não te sei. Lá está. Estavas-me a falar agora desse lance de há 2 jornadas do Jenny Catamo, do Rio Ave. Eu já nem me lembro disso. Honestamente, já nem me lembro disso. Eu falo Não sei se foi contra o Rio Ave, neste contra o Rio Ave momento, foi para a taça. E depois é do género. Isto agora, sempre fui benfiquista, sempre fervi com o futebol e não sei o quê, mas isto agora tem um peso diferente na minha pessoa, percebes? Porque já é o meu ego, já é o meu... Já estou ferido, sabes? Já imaginei muitas coisas, sonhei com estar desse lado, o que é que eu iria fazer. Tu vives aqui, tu podes vir para este lado, pelo menos 6 dos 7 dias da semana, tu estás à vontade para te vir sentar aqui. Certo, João, mas é diferente, percebes? A merda que me estás a esfregar na cara, ser eu a esfregar, percebes? Sim. Era mais o contexto, seria esse. Isso, tu gastaste estes créditos, tu fizeste isso durante tantos anos na faculdade, depois da faculdade. Tu basicamente vivias a esfregar-me merda na cara. Certo. Era isto o teu dia-a-dia. Certo. Agora é um bocadinho ao contrário. E também vamos ver até quando, porque eu não estou com tantas experiências. Enquanto tivemos o Ruben, eu era o primeiro aqui campeão. Não, agora vamos aqui pôr os pontos nos is. Quer dizer, se o Ruben estivesse cá, você já tinha ido ao Marquês. Sim, já tinha ido ao Marquês. Já tinha ido limpar o Marquês depois de ter ido lá festejar, percebes? Já tínhamos resolvido isto há muito tempo. A verdade é essa. Não estando, temos que esperar. Mas acima de tudo, eu acho que não deixa de ser incrível. É pena a forma como é, mas não deixa de ser incrível aquilo que tínhamos comentado, que é tão perto do fim, os 2 acreditarmos tanto que é possível. Falta quê? 5 jornadas? Sim. 4 jornadas?
Não, esta foi a 29, não foi? Não, esta foi a 30. Eu acho que esta foi a 29. Esta foi? Foi? Eu acho que sim. Então, bem, não interessa, faltam 4 ou 5 jornadas. Pronto. Faltam poucos jogos. Duro. Faltam poucos jogos. Tenso. E o jogo mais fácil do Benfica é contra o AVS, que supostamente acho que tirou pontos ao Benfica na primeira volta. Já não há jogos fáceis nesta altura. Pois, olha, agora vou-te dizer uma frase ao Luís Freitas Lobo, que é: os pontos estão cada vez mais caros. Fogo, olha, isso é mesmo ao Luís de Freitas Lobo. Eu tenho saudades das frases que tu tiravas da cartola há uns anos atrás. Eram, não sei, tipo, a brincar, o macaco fez coisas. Certo. Percebes? Eu tenho saudades desses tempos, mas pronto, olha. Sim. Não sei se queres falar mais sobre o Benfica. Não, João. Não, Sinto que, só para... já agora vou dar aqui a última machadada, que é... eu estava a ver o jogo com o Marnote, com o nosso amigo. Bem, eu já venho. Não, houve esta que vai ser gira. Quando o Aroca marca aquele gol de penalti, tipo aos 60 ou 70 minutos, eu disse assim, se o Aroca marcar este penalti, isto aos 85 está 3-1 para o Benfica. O que é certo é que aos 85 esteve efetivamente 3-1 para o Benfica, mas depois anularam o gol ao Sheldrup. E depois o resto, o Aroca fez lá aquelas coisinhas deles. Mas pronto, ok, era só isto que eu tinha para te dizer. Falhei ali por um bocadinho. Não estavas a contar com aqueles 13 centímetros. 13 centímetros de fora de jogo, lá está. Olha, é o que eu tenho para ti hoje. João, olha, avança, pá. Avança. Estou muito frágil hoje. Até te digo outra, que é, vou avançar e vou passar assim, en passant, pelo Porto. Santinho. E só dizer assim, o Porto, pá, lamento, mas continua a ser uma merda, continua a não jogar nada de jeito, e eu literalmente acho que a única coisa que se safa da época toda do Porto é o Rodrigo Mora, que não só se safa, como se calhar, ainda compensa. Que jogador incrível. Zinedine Mora, ou não? Que jogador incrível, meu Fónix. É nestas que eu também te digo. Fico contente de termos uma merda de um podcast que tem registros gravados no YouTube. Não vou ter paciência para ir ver os episódios antigos, até porque isto quando começou não era tão bom como é agora. Sim. Mas eu lembro-me de ter falado logo no início que Rodrigo Mora estava ao nível de Giovanni Kenda como as duas maiores promessas do campeonato português. É verdade. E agora também fazendo aqui um bocadinho de retrospectiva. Agora que o lugar do Aurélio Pereira está livre. Certo. Olha. Aí, desculpem. Olha, um grande respeito ao Aurélio Pereira. É verdade. Trouxe muita coisa ao futebol. É verdade. E gatunos. Mas fazer aqui um pequeno enquadramento. João, já vamos no episódio 31, pá. Número do Lietzen. Epá, isto não interessa nada, meu. Estou a falar do nosso podcast e da longevidade que o nosso podcast... Nós quando começámos isto dissemos que se forem 3 episódios já não é mau. Vamos com 31. 31 já... É melhor que 3. É melhor que 3. Não é que o conteúdo seja assim a melhor coisa, mas... Não é que eu vou acreditar e espero mesmo que o conteúdo do 31, do episódio número 31, esteja melhor que o número 3, o episódio 3. Certo. O conteúdo, a entrega, a nossa química, a minha vontade... A tua vontade se calhar está menos... menos visível agora. É. Se bem que tu no episódio 3 ainda tinhas o Schmidt, também não devias estar com muita vontade. Não estava. Mas pronto, era ali a empolgância de ter uma coisinha nova. Agora, esta semana digo que não me apetecia estar aqui. Não me apetecia estar aqui a levar contigo. Queres ir levar comigo para o outro lado? Não, vamos beber copos um dia destes. Mas... Olha, em maio vai haver uma festa ali para Lisboa, para o Marquês de Pombal. Se quiseres depois, um de nós há de ir a essa festa. Grande cabrãozinho, tu vais engolir essas palavrinhas todas. Eu estou a dizer que um de nós vai a essa festa, pode ser tu. Certo. E se foste tu, olha, não vais há mais tempo que eu. Não, mentira, por acaso não. Não, sim, não vais há mais tempo que eu fui o ano passado. Tu foste o ano passado, já. Verdade, portanto, olha. Falando de coisinhas boas. Espera, mas esqueceste ou ainda nem sequer deu 10 minutos? Não, ele avisou. Ele avisou e não vi. Estás vidrado. Palma está a fazer o trabalho dele incrível. Isto é uma frase acho que nunca dita neste podcast. Nem a lado nenhum. Nem no sítio onde ele trabalha. Exato, foi preciso chegarmos ao episódio 31. Nem no sítio onde ele trabalha. Exato. Um dia trazemos o Palma para este lado só para começar a enxovalhar. O Palma já fez aqui um comunicado. Já. O Palma já teve o seu tempo de antena. Sim. Aqui. Agora só no episódio 62. Já. Sim, 3 temporadas agora sem termos que levar com aquela brincadeira. Mas pronto, olha, falando de coisas sérias, coisas boas, coisas autênticas, coisas que nos fazem sorrir aos dois, coisas que nos unem em vez de coisas que nos afastam. Tanta coisa ao mesmo tempo. Lessa Futebol Clube, pá. Nós a semana passada falámos aqui do Lessa, dissemos que era das melhores coisinhas que o futebol português tinha nos últimos tempos. No Twitter. E é. Não só no Twitter, João. Não só no Twitter. Não sejas assim, eles estão a fazer um campeonato incrível. Em campo. E o que é que acontece? Nós, até foste tu na altura, que disseste, e se nós abríssemos aqui... contexto.
post do Twitter a dizer, pá, o nosso craque Diogo Nunes joga com umas Kipsta de 16 euros. Umas Agility 100. Exatamente. Umas esteiras da Kipsta de 16 euros. Decathlon não está na altura de reconhecerem este craque. E o que é que tu sugeriste? O que é que tu nos desafiaste? Eu disse só que, olha, se a Decathlon não se chegar à frente... Que não chegou. E não chegou, acho que nós podíamos perfeitamente patrocinar aqui o craque Diogo e irmos lá também entregar umas Kipsta Agility 100 e só não entrego umas 110 porque ainda não saíram. Pois. O novo modelo acho que só sai para 2026. Pá, Diogo, ficamos aqui com o teu contacto e depois logo falamos no futuro, também vamos ver como é que isto corre. Mas o que é certo? O que é certo é que já sabemos que o Diogo calça 43, malta. E sabemos já... por fonte segura, porque foi o próprio Diogo. Foi o próprio Diogo que nos disse no último episódio, foi lá ao nosso YouTube e comentou. Portanto, neste momento, o que é que está a acontecer? Estamos à espera, Lessa, estamos à espera do vosso calendário da fase de subida. É verdade. Para nós conciliarmos um dia nas nossas agendas que são muito concorridas a nível de eventos mediáticos e Sim. de tudo o que são galas e etc. Não, nós trabalhamos, é só isso. Sim. E às vezes temos um churrasco. E às vezes temos um churrasco que também, assim como o admin do X, temos as nossas prioridades. Exatamente, bem definidas. Bar aberto e comidinha de churrasco. Mas dizer-vos que, pá, malta, nós vamos aí, vamos levar estas chuteiras para o Diogo. Quem sabe se não levamos mais qualquer coisa. Agora, por favor, também recebam-nos de uma forma harmoniosa e até amorosa, de calor humano. E se calhar uma camisolinha, não é? Pá, uma camisolinha. Acho que é o mínimo. Neste caso, duas até. Pá, vejam lá. Não sei se é pedir muito duas, se não, uma só para mim, que o Diogo também já se reformou, também não precisa disto. Agora, uma para mim, até porque a camisolinha verde e branca, que é bonita. É das poucas camisolitas verde e brancas que eu gosto. E parece-me que gostas muito bem, mas olha... E olha, éramos meninos para gravar aqui um episódio com as duas camisolas. Então não éramos. E digo mais, éramos meninos para ir lá, tirar uma foto com a equipa toda, a festejar a grande goleada que eles iam dar, porque connosco na bancada... Fosse a equipa que fosse. Pá, podia vir o Marco, podia vir o Paredes, podia vir o Vitória B... Do pouco que eu vi, acho que são as equipas que estão também nesta fase de subida. Agora posso estar a dizer uma merda completamente. Mas pronto, e atenção que diria que isto são malta do Lessa, isto para nós que partimos aqui de Lisboa, isto são cerca de 300, 400 km, 200 e tal, 300, 400, não sei, são muitos, são para lá de muitos. Entre 100 e 500 são muitos. Sim. Portanto, mais portagens, malta. Isto vai ser um investimento grande da nossa parte. Sim. Portanto, por favor, recebam-nos de maneira... Com uma bifaninha. Uma cerveja para ele. 322 km. Estava perto. Sim, não falhaste por muito. Entre 100 e 500. Sim, estava perto como quem diz. 322 km não é assim tão perto. Mas nós fazemos. Está aqui prometido que nós vamos aí entregar as chuteiras e tirar uma foto convosco e receber tudo o que nos tiverem para dar. Pá, nem que seja um abraço e calor humano. Nem que seja um abraço, pá, e calor humano. Do admin do X. Certo. Um grande abraço para ele, pá. Mas ora, pronto, fora de brincadeiras, isto, nós que somos muito... pouco conhecidos, mas que tentamos ser conhecidos por dizer merda, mas o que é certo é que aqui não estamos a brincar, queremos mesmo ir aí, queremos mesmo dar estas chuteiras ao Diogo e queremos mesmo tirar uma foto convosco e agradecer-vos eventualmente por nos receberem bem. Certo. Se nos receberem mal, nós vamos agradecer. Vamos agradecer na mesma, até porque, pá, na pior das hipóteses não pomos nada disso, só falamos e as pessoas também não vão saber. Exatamente, e até porquê? Porque se nos receberem bem ou mal, vão ser as primeiras pessoas até hoje a receberem-nos, portanto... É verdade. Uma vez, os teus pais também nos receberam, uma vez que fomos lá jantar. Sim. Mas não sei se conta. Sim, não conta bem porque é família, sabes? Pois, ok. Mais da minha parte. Exato. Portanto, olha, um grande abraço novamente para todos os do Lessa. Pá, aqui acabaram a época. Mantemos aqui o contacto também. Sim. E acabaram a época em primeiro, portanto. Pá, é verdade. Parabéns. E ficamos aqui desejosos de ver esta fase de subida. Certo. Olha, por falar em coisas que tu estás desejoso, pá, queria-te perguntar se tu, e também porque falamos do Lessa, o Lessa recebeu um adversário numa das últimas jornadas, pá, e houve uma pergunta feita nas bancadas que eu acho que é uma pergunta interessante e que podíamos desenrolar aqui um bocadinho este tópico. Puto, tu, quando eras mais jovem, o que é que tu querias ser quando fosses grande? O que é que eu queria ser quando fosse grande? Sei lá, tive veterinário, tive Tiveste bombeiro. Sim. Mas recordas-te assim de algumas fases?
O palhaço nunca foi, por acaso. Mas acabou por ser o que se concretizou. Sim, está perto. Está perto. Mas então bombeiro e veterinário eram aquelas que te puxam assim mais? Diria que sim. Eu lembro-me que tive a fase do bombeiro. Lembro-me que tive a fase de árbitro de wrestling. Pá, não me perguntes. Mas lembro-me que tive esta fase. E depois terminei com treinador de futebol, que levei até muito mais. Repara, nunca quis ser jogador. Eu imagino que tu quisesses ser jogador, porque pelo menos jogavas. Sim, até aí aos 8. Até teres começado a jogar. Sim. Depois começaste a treinar e pensaste, isto não dá para mim. Até o Mister me ter dito, pá, não subas do meio campo, depois não consegues descer. Exato. Eu aí percebi que levaste essa muito a peito. Se calhar vou para a árbitro. Foi uma boa decisão da tua parte. Mas isto para te dizer então que eu já tive estas fases todas. Pá, uma coisa que eu não estava à espera de já ver também tanta consciência na juventude. Pá, eu vou pedir aqui ao Palma que passe aqui o videozinho para as pessoas lá de casa também terem noção, porque eu sinto que este puto, pá, e depois pergunta, é este. Põe aí para a malta. Pá, podes. Vamos ouvir aqui este jovem. Tenciono ser jogador agora. Isso não dá. Trolha. Pois, o que é que queres ser quando for jogar? É pá. É um vídeo curto, mas que resume a geração mais jovem deste país. Sabes que é um jovem que com certeza viu... O meu sobrinho. Não, viu crescer grandes trolhas à volta dele, percebes? E eu acho que isto é uma coisa que também não se pode deixar assim passar. Portanto, isto... É assim, não é fácil fazer carreira de trolha. As pessoas gozam muito e não sei o quê, mas se há alguém que tem esta vontade, pá, e depois é uma coisa tão... Pá, ou dá para jogador de futebol ou dá para trolha, quer dizer... Repara, errado não está. Errado não está e a escolha não é difícil. Não, e perceber, olhando também para a criança e perceber que realmente, se calhar, trolha vai ser a opção... Não sei, acho que ao menos já está a partir deste cedo, pode ser que consiga mais rapidamente chegar lá. E eu acho que isto foi no Lessa, não foi? Isto foi no Lessa, isto foi uma visita ao Lessa, portanto, okay. Não sei qual era a equipa, mas eles foram jogar contra o Lessa. E acho que é bom teres crianças, ele deve ter o quê, 12 anos? Pá, 12 anos aqui, ainda está com perspectivas de carreira, por exemplo, 12 anos na China já és senior manager. Certo. Mas aqui não podes, percebes? Aqui tens de começar... com as bases, perceber muito bem o que é que vais fazer da vida. Pá, e acho que, olha, este jovem aqui, digo-lhe eu, 2037, está a competir pelo melhor trolha nacional. Olha, sabes quem é que pode também competir por a melhor trolha nacional? Quem? Aliás, vou-te fazer a pergunta de outra forma. Quais são as skills que tu achas que, para seres um trolha em condições, quais são as skills de comunicação que tu necessitas? Tens que arrotar muito alto. Verdade. Tens que arrotar muito alto. Tens que já ter pelo menos a noção de como devorar um bitoque só com uma colher. Pá, estás-me a perguntar o que é que eu acho. Sim, é verdade. Às vezes pode fazer falta. E acima de tudo, podes ter que usar a mesma colher para depois estar ali a colocar cimento. Portanto, eu diria que imprevisibilidade. Ok. Acho que estamos a conseguir construir aqui um bom perfil de trolha. Agora, o que é que eu acho que pode faltar no trolha do século XXI? Inglês. Eu acho que inglês pode faltar ao trolha do século XXI, porque muitas das coisas, muito daquilo que a gente manda vir da China e que vai comprar ao Leroy Merlin até. Sim, o manual de instruções às vezes até vem em inglês. Vem em inglês. E pá, às vezes, pá, se a pessoa não tem facilidade ou não sabe, há pessoas que não sabem falar inglês, eu não sou um grande exemplo. E muitas vezes criticam até jogadores de futebol. É verdade. Porque não têm as capacidades de comunicação. Certo. E pá, e há malta que o que é que opta por fazer? Opta por fazer um curso, não é? Ou juntar-se a alguém, ter umas aulinhas. Pá, e acho que foi o que o Miguel Reizinho do Boa Vista fez. Boa Vista? Do Boa Vista. Ou do Boa Vista? Do Boa Vista. E peraí, e dizer que eu acho que o que nós vamos ver aqui é um autêntico exemplo de superação. Superação no sentido em que o futebol cada vez está mais global, apesar de que o inglês do Miguel Reizinho talvez esteja ainda no nível do distrital. Mas pronto, bota aí, Palma, por favor. Miguel Reizinho, midfielder of Boa Vista. When I started lessons with Joel, my English is very basic. I could barely speak. Now, I feel much more confident. I can speak, understand my teammates, follow the coach instructions and even do interviews in English. Senti que precisava de melhorar o meu inglês. Acho que já deixou o inglês, já podes parar.
ele diz que consegue follow the coach instructions. Eu digo-te uma coisa, se isto é ele depois de ter aulas, eu não quero imaginar como é que era ele antes. começou, pá? O que é que ele considera por ser um inglês básico? É o que ele diz que ele tinha antes. Portanto, a minha primeira pergunta é: o que é um inglês básico para o Miguel Reizinho? E não, sabes, aquela última aula de cada período, nós agora estamos nas férias da Páscoa dos putos, certo. Na última aula de cada período, quando tinhas a auto e a heteroavaliação, eu primeiro ia-te sugerir aqui fazeres a heteroavaliação do Miguel Reizinho e depois, se calhar, identifica-me nos comentários para lhe perguntar qual é que é a autoavaliação dele, porque pá. Eu vou ser muito sincero, acima de um 8 ele está a esticar-se. Acima de um 8, 0 a 20. De 0 a 20. Certo. 0 a 20, ou de 0 a 100 se preferires. Eu ia para um sólido 6. Sólido 6 porque he could barely speaks. And if he could barely speaks, now he can do speaks a bit. A bit and do something like interviews with the peoples. Eu para mim, se ele faz interviews melhor, porque este tipo de conteúdo a mim faz-me rir muito e quantas mais entrevistas ele puder dar em inglês eu assino por baixo. Eu também agora ponho aqui esta questão. Eu lembro-me de há muitos anos atrás isto era muito comum, quando o Ronaldo foi para a Inglaterra, quando o Anderson do Porto também foi para a Inglaterra, aquelas primeiras entrevistas deles. Verdade. Em que não sabiam falar. A minha dúvida aqui é: poderá dar-se o caso do Miguel Reizinho gostar só muito de jogar no Boa Vista e de querer simplesmente aniquilar qualquer perspectiva de jogar para o estrangeiro? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, alguém na Arábia pega nisto e diz logo: no can do, thank you so much, very nice, we stay. Vai, Reizinho. Exatamente. Qualquer coisa assim, não sei. Não, mas lá está. Eu não sei se vocês perceberam. Ele está aqui, basicamente este vídeo foi o Joel, que foi o Joel, o coach. O coach, o professor. O coach. O professor que lhe pediu: olha, Reizinho, fazem um videozinho, só ia dizer que primeiro fazes em inglês, depois em português, só dizer que curtiste e não sei o quê. Mas que agora vou-te, desculpa interromper-te, agora vou-te mesmo dizer esta, que é: eu vou defender o Miguel Reizinho, no sentido em que percebemos claramente que isto era um texto escrito, parecia a conferência de imprensa da apresentação do João Pereira, e agora vou-te dizer uma coisa, que é se tu fores a ver a parte que ele fala em português, é tão má como a que ele fala em inglês. Mas isso é que é trágico. Tu podias para tirar o vídeo, eu não tirava. Mas não é para ter tirado. Não, mas deixa estar. Mas foda-se, eu sou o Joel. Ele pediu-lhe, não sei o quê, olha, Reizinho, está aqui o texto, lê lá essa merda para a câmara e não sei o quê, e depois publicamos. Mas eu se fosse o Joel, tipo, não, Reizinho, ouvia antes de publicar. Reizinho, não, deixa estar, caga nisso. Eu depois peço outro. Mas a questão é, se calhar o Joel está a fazer um ótimo trabalho, porque se tu fores a ouvir o vídeo, o inglês dele é tão mau como o português dele. Certo. Portanto, se calhar é um mau comunicador. Exato. Ele se calhar só não sabe, não é bom para isto, pá. Ele é bom para jogar a bola. Ele é médio, ele não é tradutor. Percebes? Ele é médio centro. Mas sabes que os médios centros também precisam comunicar. Não sei se é médio centro. Ele disse midfielder of Boa Vista. Ou não foi? Não foi. Pronto, pá. Portanto, olha, Miguel Reizinho, se quiseres umas aulas de inglês, fala com o Joel, porque nós gostamos muito deste conteúdo e depois publiquem. And a very much big hug to use. Agora a malta vai achar que nós também não sabemos falar. Não, tu sabes, foda-se, olha aí, pá, por favor. Não vou porque tive 8 horas a falar inglês durante o meu trabalho. Certo. Ei, agora a esfregar a merda na cara dos outros. É isto, olha, ele passa disto, sou uma pessoa muito tímida e muito não sei o quê. Não, eu digo 8 horas a falar inglês no meu trabalho. O Palma também, só que o Palma fala inglês com os pesos, e os pesos têm lá lift, weight e coisas assim. Vocês agora estão a pensar, tive 8 horas a falar inglês, vocês não sabem que ele trabalha no Mac de Cascais. E tem lá muitos ingleses. Foi a atender estrangeirada, mas pronto, não conta na mesma. Conta, é inglês. What you want? A burger? What type of burger you want? McBurger. McBurger. Very much thank you. My colleague Miguel Reizinho, we'll see you next. Estou a brincar. E agora já estamos a pôr o Miguel Reizinho a trabalhar no Mac de Cascais. E a ti? A ti é na boa, o Miguel Reizinho é que não. Eu vivo mais perto de Cascais do que o Miguel. O Miguel vem lá de cima, o gajo joga no Boa Vista, meu. Fónico. Olha, ele se vier aqui para o Mac, depois passa aqui, leva-nos para o Boa Vista e nós apanhamos um transporte da Telessa. A Telessa, fica bem. Calha bem até. Telessa, bom. Telessa. Ai. Pronto, já estamos ali a receber indicações do indicações do de tempo, pá, são indicações que têm que ser levadas a sério. E sabes o que é que eu acho? Acho que nós devíamos pensar em ter aqui uma substituição daquelas pouco ortodoxas. E eu sinto que nós já falámos tantas vezes de substituir o Palma, que é uma coisa, pá, que muita gente não estaria tanto à espera. Sabes que o Palma, desculpa estar a interromper, o Palma há bocado chegou aqui antes de ti, disse-me, puto, para a semana estou de férias.
Está de férias, que é do trabalho, do outro trabalho, não? Sim, ou cagou em nós outra vez? É isso, desta vez não vai viajar para lado nenhum. Ainda, sim. Se apanhar uma viagem a 10 horas para Domingo à Marrocos... noite manda mensagem, pá malta, estou bêbado, amanhã não consigo. Amanhã não consigo. Não, domingo pode ser, depende dos resultados, não é? Estou a brincar, agora o treinador dele vai ver isto, vai achar que ele é da cerveja e o caso. Não Quem? pode. O Pescadas? O Pescadas. O Pescadas, bebe cerveja. Estás a brincar comigo, ok? Então o homem, nem a brincar. Bom, mas diz lá, estavas a falar de substituições. Estava-te a dizer, porque acho que nós já falámos tantas vezes de substituir aqui o Palma e de ser uma coisa pouco ortodoxa, que na nossa, creio que, segunda divisão, fizeram igual e houve uma substituição, mas daquelas que tu não estás bem à espera do que se passou. Portanto, olha, como foi das primeiras vezes que eu vi isto, trago-te aqui uma substituiçãozinha épica. Oh, very much epics. Se calhar não trago, porque se calhar o Palma... estava ali, era aquela. Essa. Não era, não. Isso é outra. Incrível como não tens. Então, olha... Mas posso ver a drive. Pois, vais à drive. Agora, malta, isto é um momento dinâmico. Vocês acham o quê? Que isto é uma coisa... Aí as minhas notas todas, não é aqui, não é este. Não é este. Ok. Não é este fecheiro, tens que sair deste fecheiro. É o 31. Meu Deus. E é assim, eu não vou cortar isto. A malta vai ficar aqui a ver a incompetência do Palma. Malta, isto são links que nós já temos preparados com antecedência. Não, mas... Partilhamos com o Palma. O Palma diz que tem tudo preparado. Mas diz-me uma coisa, isto estava a transmitir ou não? Não, estava a transmitir na nossa televisão. Estava a transmitir aqui, mas a malta estava-nos a ver a nós em grande. Ok. Não melhorou, porque viam tudo ali na Pronto, mas está... Não vem. Olha, substituição. O que é que podes? Árbitro principal, João Pinho, vai ter que fazer as funções de assistente. Ele, curiosamente, acaba por ter esta oportunidade de regressar à segunda Liga. Ele é árbitro principal e esta temporada tem sido o árbitro principal na Liga 3. Desde a época 22-23 que João Pinho não apita, não está na segunda Liga como árbitro. O árbitro, no caso, vai ser como árbitro assistente. Tem sido quarto árbitro nos escalões profissionais. Vai agora entrar a frio para o jogo. Esse é o cuidado a ter, não é? Sim, é importante que não se lesione também, porque ele entrando a frio está mais em risco e ele vai completamente frio ali para... É importante que ele não se lesione também, porque ele entrando a frio está mais a risco. Eu tinha aí o vídeo. Pronto. Como é que isto é a tua defesa? Explica-me como é que tu já tinhas o vídeo e não o encontraste e tiveste que ir buscar outra vez, é uma defesa tua. É a minha defesa. Já tinhas visto alguma substituição de árbitro? Eu acho que vi há uns anos atrás, vi isto a acontecer não sei onde. Eu lembro-me de ser puto e de se falar de uma coisa que eu até hoje não sei se aconteceu mesmo ou se o meu pai me estava só a dar um grande jejão, que era de um árbitro se lesionou, não havia quarto árbitro, ou o quarto árbitro também tinha um problema qualquer, e tiveram que chamar alguém das bancadas. Pois isso acontecia todas as semanas no Arsenal, quase. Mas eu estou a falar isto na primeira divisão portuguesa, tipo num Sporting, a chamarem alguém das bancadas. Deixa-me só dizer, isto é tão verídico que o dirigente do Arsenal, que na altura também era espécie de delegado e treinador e presidente e responsável do bar, foi tirar o curso de árbitro. Porquê? Porque ele estava lá em todos os jogos. Então sempre que havia merda era ele que ia arbitrar, um gajo do Arsenal que ia arbitrar. Claro. Também não foi disso que fez do Arsenal um grande clube. Não, é daqui que se vê que não é por serem clubes oportunistas que realmente são clubes corruptos. Mas, exatamente. E não fez do Arsenal um grande clube à época. Exato. Agora não sei. Agora não me vou estar aqui a enfiar em grandes trabalhos. Não faz sentido. Devem estar bem. Mas eu cheguei a ver um jogo contigo a arbitrar em que também era alguém do... isto nessas divisões há de tudo. Eu cheguei a ver um jogo teu a arbitrar em que, como o árbitro suplente ou o terceiro árbitro não apareceu, vocês tiveram que levar alguém do público e como essa pessoa não tinha equipamentos, arbitrou com um colete e com um colete a fazer de bandeirinha. Já aconteceu tanta coisa. Eu próprio cheguei a arbitrar de colete. Oh puto. Porque o meu equipamento era igual ao de não sei quem. Ou o nosso equipamento de árbitro era igual a não sei quem. E eu, como era puto, não tinha 18 equipamentos, não é? Como aqueles árbitros experientes que iam que levam vários. Que levam vários. Eu só tinha tipo 2 ou 3, que era o branco, o preto e o azul. E nenhum desses servia para a ocasião. Então tipo vestia o azul com um colete por cima. Como é que não tinhas um amarelo? Percebes como é que são carreiras que se matam, que se cortam ali a raiz. Eu podia estar aqui a apitar o jogo do Sporting, que ia fazer um grande trabalho, e foi para lá aquele monte de merda. Bom. Passando à frente, que isto já está a levar contornos que eu não estou a adorar. Sinto que, olha, eu não tenho aqui mais muita coisa preparada de futebol que tenha acontecido. Tens aí alguma coisinha? Eu tenho uma coisinha. Um apontamento. Um apontamentozinho. Pena, deixa-me já dizer, pena de eu não ter o contexto
que foi um acontecimento que se deu ali no treino do Brito, do Clube de Futebol Brito, Brito Sport Clube, ou uma coisa qualquer, em que dá-me a ideia que foi ali uma partidita ali com um jogador. Podes pôr aí o vídeo, Palma. A música tu vais adorar, João. A música tu vais adorar porque é da tua banda portuguesa favorita. Vai dar merda isto. Passa, meu rapaz. Uma piada. É que já... Está tudo bem, tá? Não. Está tudo bem? Olha! Acima de tudo agradecer que eles já puseram os pis por mim. Certo. Opa, isto é delicioso. Parece aqui várias coisas. Primeiro parece um ritual satânico, não é? Está um gajo preso ali no meio, até me cuspi. E todos a cantarem nemanos à volta deles. E depois o gajo já levou ali com qualquer merda na cara, que ele tinha a cara esfregada com uma cena qualquer. Yeah. E depois, como tu disseste bem, já tem ali uns quantos pis. Eu dá-me ideia que eram palavras de apreço. Sim. E alguns elogios às mães dos colegas. Dá-me ideia. Eu tenho a ideia que ele estava simplesmente a nomear os colegas e eles, como querem proteger aqui a identidade dos jogadores, estavam sempre ali a pôr pis, Certo. muito constantes até. Certo. Ele estava a dizer a equipa toda. E há lá um gajo que parecia muito, é o caralho, não é? Exato, esse apareceu muitas vezes. Pá, deve jogar muito bem também. Sabes que eles a cantarem parecia-me Nemanos, Certo. que segundo Joana Marques, segundo Joana Marques já nos trouxe em conteúdo de um outro programa que não nos paga para dizermos o nome, portanto é extremamente desagradável. Que disse que mostrou um cheiro de uma entrevista em que os Nemanos dizem que são os Nirvana da música portuguesa. Ui. Portanto, eu acho que faz todo o sentido um clube como o Brito estar aqui também a trazer estas Os coisas. Nemanos que também na altura fizeram um vídeo daqueles como o puto e disseram pá, ou vamos ser cantores ou trolhas. E os gajos que tiveram sorte não irem para trolhas. Não, mas imagina, já se equiparam a trolhas, Sim. mas depois, em vez de irem para a obra, foram só para um palco. Certo. Não é? Porque tu olhas para eles e a figura, não ficas muito longe de um trolho. Falta só ali o lápizito Sim, atrás da mas eles não orelha. usam lápis, eles escrevem agora tudo no computador ou lá o que é. É verdade, Portanto, é verdade. pá. Olha, gostei muito deste apontamento que trouxeste Pá, aqui. eu vou deixar aqui o desafio a alguém que saiba o que é que se passou neste treino, porque eu andei à procura e não consegui Quem perceber. é aquele jovem? O jovem eu sei quem é, pelo menos encontrei o comentário dele, estava ali ao lado, e a malta a dizer, espera que isto são uma série, isto não é um filme só, isto é uma série de 7 episódios. Portanto, Epá, vamos acompanhar. vamos acompanhar, se houver mais vamos acompanhar, sim. E se houver algum sítio que venda bifanas, pá, vamos lá ver um destes ao vivo também, sim, não é? sim. Se puder ser a 20 km em vez de Exato. 322, Agradecemos. Palma, vê lá aí onde é que é o Brito. Pá, só para uma Brito pessoa. SC. Brito Sport Clube, normalmente. Se és SC, ele vai achar que é tipo uma Sónia Cardoso ou Sim, assim, sim, coisa. sim. E se escreveres Brito Sónia Cardoso, não sei se vai parecer a mesma coisa que nós queremos. Portanto, mais vale jogar pelo seguro. 363 km. Consegue não. ainda ser mais longe. Não, Deixa-me estar, olha, malta. Só se fizerem jogo depois do Less. Não, podemos é pedir ao Lessa para fazer uma brincadeira destas quando nós lá fomos. Pá, já que. Contigo, olha. Pá, este gajo, pá. Fónix, enfim. Bem, Olha, sabes o que é que eu te avançar. digo? Pá, se calhar está na altura de te mostrar um bocadinho de coisas sem ser de futebol e para tal, vamos aí às outras balizas. Aí está o que é. Outras balizas, é pá, coisas a acontecer e eu sinto que sou sempre eu sinto que as pessoas também se calhar já estão a ficar um bocadinho habituadas. Começa outras balizas, lá vem aquele cabrão falar do Verstappen, não é? É um bocadinho isto que as pessoas já sabem. É. Hoje não falo do Verstappen. Boa. Até porque ficou em sexto. Tipo, Ei, que merda. mesmo que um gajo quisesse falar dele, tipo, não há muito para dizer bem. Tipo, ficou em sexto. E ficou em sexto porque na última, pá, imagina, estás a chegar à meta, 50 centímetros, passaste o carro da frente e se não ficavas em sétimo. Ok. Portanto, é pá, pronto, olha. Tivemos corrida de Fórmula 1 no Bahrein, aqueles países bonitos que nós agradecemos muito. Porquê? Porque foi a primeira vez que deu para ver a corrida. Puto, Foi a que horas? Foi às 4 da tarde. Ah, ok. E às 6 jogou o Benfica contra o Arouca, com um jogo também que não sei se já abordámos aqui neste podcast ou não. Mas pronto, ficamos agora na corrida, está bem?
Pronto, malta, vocês também têm que ter atenção. Eu tenho que estar aqui com um bocadinho de atenção. Eu estou a fazer isto no meio de 2 benfiquistas. Eu saí destes episódios vivos é por mérito próprio também, ok? Sim, e não apareces com nenhum olho negro. Exatamente, sim. Exatamente. Pronto, o que é que eu tenho para ti? Nesta corrida aconteceram 2 coisas que para mim são dignas de destaque. Cagámos só, posso dizer, ganhou o Piastri, depois ficou o Russell em segundo, o Norris em terceiro e o resto depois Ferraris, não interessa. Certo. Cagámos nisso. Puto, põe-me aí o vídeo do Alonso no treino livre 2, porque isto é uma coisa que eu imagino muito o Diogo a identificar-se, ok? Isto é o Fernando Alonso, o eterno rookie de 41 anos, que, podes, no segundo And we go on board for the first time today with Fernando Alonso. No points for the two-time world champion so far. Olha o dele. Ele agora vai fazer uma curva. Change the steering wheel. There's a problem with the steering wheel. It's switching off. See the same. That's unusual. Fernando Alonso removing the steering wheel. E vai à vida dele. E arranca. Well, that's unusual. I haven't seen that one before. Não é uma coisa genial. Tá bom. É de Lego. Mas aquilo é de encaixe e tu vês que aquilo fica sem luzes e ele começa a tentar virar e aquilo não dá. Qual é que é a grande resolução de todos os problemas informáticos ou eletrónicos? É desligar e voltar a ligar. Pois é. Foi o que ele fez. Tirou, voltou a encaixar, cagou no botão, ligou-se. Putz, sabes o que é que isto me fez lembrar? Fez-me lembrar o teu ponto antigo. Também me lembrei disso. Lembraste logo disso. Porque este jovem tinha um carro, para já um carro incrível, que é um Fiat Punto. Também digo-te já, eu estou farto aqui de falar dos meus Fiat Puntos. Se a porcaria da Fiat não me chega aí com um Fiat à porta com massa, não sei. Putz, se algum de nós tivesse um Fiat Punto e fosses tu em vez de eu, é que eu tenho um parado à porta só porque gosto demasiado dele para vender. Agora pensa. Não, diz a verdade, é porque ninguém te dá 10 euros por aquilo. Até porque eu não aceito 10 euros pelo carro. Mas, o teu ponto, só para falar do teu ponto, tinha uma particularidade que eu nunca vi em mais nenhum carro. Queres contar às pessoas o que era? Era uma particularidade simples, uma coisa, era um extra. Pormenor que nem sequer era assim tão importante, não é? Era um extra que, portanto, diria que nós estávamos no carro, a andar, numa IC19, numa IC17, algum trajeto que o valha, ou podia até ser ali a rua da esquina, e a andar muito bem, tiravas a chave e ele continuava a andar. Portanto, chave na mão. É uma tecnologia que hoje em dia se usa muito, que é só aproximar. Exatamente. Hoje em dia há com cartões das Teslas, vendem esse serviço. Vendem esse serviço numa cena caríssima. E já tinha no meu ponto. Ponto de 2001. 2000, sim. 2001, lembro-me eu. Um carro que só precisava da chave para ligar. Depois tiras logo no bolso, que é para não te esqueceres. Ou ligavas outros. Também ligava. Eu nunca tentei. Não. Mas e atenção, que a chave não era como ao volante, que era só tipo de encaixe e tal. Não, a chave supostamente era uma coisa importante. Mas supostamente, no teu, por outro lado, acho que nunca perdeste essa chave, porque lá está, assim davas à ignição, bolso, não se perdia mais. Mas não foi a única coisa que aconteceu nesta corrida. Então. Se bem que, comparativamente aos teus antigos carros, se calhar vais-te identificar mais até com esta segunda. Que foi o quê? Foi, na prova, o Carlos Sainz deu um toquezinho, acho que foi no Tsunoda, e embrulharam-se ali os dois, e poucos minutos depois... Por que achas que isso se relaciona comigo? Porque vais ver como é que ficou o carro do Sainz. Olha, foi mais ou menos assim que ficou o carro do Sainz. E depois ainda lhe perguntaram, disseram assim, olha, vamos abandonar a corrida porque tu estás tipo em último e não tens lateral do carro. E ele, não, mas a sério? Não, a sério, vamos mesmo. Pronto, e saiu. Assim, repara, se esta lateral do carro, ele fez para aí 2 voltas assim, se não te faz lembrar, não sei, e o teu Seat depois de... Não, João, faz-me lembrar um Alfa Romeo, talvez. Um Alfa Romeo também, sim. Um Hyundai Santa Fé, infelizmente. E para lembrar alguns. Exato. Agora se não te traz aqui uma vontade de ver mais Fórmula 1, vês tanta coisa parecida aos teus carros antigos. Portanto, eu diria que a volta da Fórmula 1 desta semana foi inspirada em mim. É isso que me querem dizer. Carros que funcionam sem volantes, carros que nem sequer têm laterais. Todos espatifados. Muito na base daquilo que tu já foste fazendo ao longo da tua carreira automobilística. De muitos e bons anos. Olha, e tu, o que é que me trazes a mim? Trago-te ténis para não variar. Não estava à espera. Ténis para não variar. Boas notícias para o lado português. Portanto, temos a Billie Jean King Cup, que é nada mais nada menos do que a competição feminina equivalente à Taça Davis, que é uma competição de seleções. Ou seja, e a nossa seleção
apurou-se para os playoffs de qualificação para os grupos mundiais, ou seja, neste momento aquilo divide-se em várias fases. Tens os grupos regionais, que é uma espécie de Liga das Nações, tens os grupos mais abaixo, que são os grupos regionais, depois vais a playoffs com a malta que está na despromoção dos grupos já mundiais, existe ali um confronto e agora vamos jogar com a Eslováquia para subirmos, ver se conseguimos subir para os grupos mundiais. Já. Ok, e sabemos quem são as nossas atletas? Sabemos, são as portuguesas. É isso. Elas são portuguesas. São duas portuguesas, são duas? Não, são mais. São mais, umas 6 ou 7. Então, estás a brincar. Por isso é que eu não decorei. A qualidade toda, pá. Por isso é que eu não decorei. Eu lembro-me de uma há uns tempos atrás que era uma jovem promessa que tinha um nome meio estrangeirado que perdeu com a Sharapova um jogo. Foi o que eu me lembro. Mas por acaso, agora que falamos nisso, imagina, eu acho que o ténis português, e não estou aqui a fazer crítica nenhuma, mas o ténis português não é nada por aí além. O masculino. O feminino então é tipo uma cena que não se ouve falar. Não, é verdade, o feminino tu não ouves falar de ninguém que chegue sequer perto dos rankings. Tínhamos aquela que eu estou a falar que tinha um último nome meio estrangeiro. Não lembro se já falaste dela, mas não sei qual é que é. Não sei quem é. Mas realmente, olha, se é para dizeres que não conhecemos e que elas são uma merda, se calhar não vale a pena falarmos disso aqui, não é? Não, é pá, estou a dar os parabéns, estou a reconhecer o facto de vocês não serem reconhecidas. Olha agora, então, parece o Cheque com aquela dica que ele tem. Sou famoso por não ter fama, ou lá o que é, tipo... Então, mas querem palco ou querem palquinho? Palquinho estamos a nós. Exato. Pá, pareces o teu colega de podcast, do O, quando diz que os gajos dos pares também... ninguém sabe bem quem são. Exato. É um bocado igual aqui. Dizer também... Imagina pares femininos. Dizer também que um jovem que eu não estou a recordar do nome, mas que esta semana também ganhou um torneio de pares, um português, com um austríaco, um espanhol, é parecido também austríaco e espanhol, a ganhar o Challenger de Madrid, se não estou em erro. Incrível, mas pronto, não era isto bem do ténis que eu trazia. O que é que eu trazia mais? Nuno Borges, aí nos grandes palcos, fez questão de eliminar o Holger Rune. Num jogo que até eu eliminava. Num jogo que até tu eliminavas, mas deixa-me só dizer que ele eliminou o Holger Rune, depois eliminou um outro mijão na escada qualquer e depois levou 6-1 do Tsitsipas, tipo, esquece, não brinques comigo, vai à tua vida que eu vou à minha. Ainda assim o Dimitrov levou 6-0. Pronto. Mas voltando aqui, puxando aqui a cassete atrás, o que é que aconteceu? Nesse jogo com o Holger Rune, portanto o Rune desistiu, quando estava um módico resultado de 6-2, 4-0, ou seja, tudo para o português, tudo para o Nuno Borges, e acontece que o Rune desistiu. E o que é que me pareceu aqui à frente no meu scroll? Que não é a primeira vez que o Rune desiste, nem a segunda, nem a terceira. É a 9ª vez que o Rune desiste e sempre com resultados desfavoráveis. Ou seja, sempre que ele está a levar no pacote forte e feio, ele, não, dá-me aqui a lombar. Não, olha, estou com um bocadinho de gases, está bem? Olha, hoje dói-me aqui um bocadinho o joelho, não vou conseguir. Peço imensa desculpa, não vou conseguir. Isso é a versão moderna do... a bola é minha, acabou o jogo, vou levar a bola para casa? Certo, é essa versão, e agora com um bocadinho menos de palco, no sentido em que ele de facto perde o jogo e desiste do jogo e não ganha nada com isso. Mas agora, Palma, mostra por favor o vídeo do Rune e tu vais perceber este tipo de atitudes que é esse mesmo, que vem já desde muito longe, portanto. So we know it's full of super yachts, it's full of luxury cars. If you could swap your tennis bag for anything flashy, what would it be? It might be a new Porsche that I just bought, actually. You did? Yeah, I just did. So yeah, a green one, and it's parked somewhere down there. So yeah, that's what I would do first thing in my mind. Yeah. What type of Porsche is it? It's a 911. Ooh. Yeah, it's fast. And what's the feeling when you drive it? You know, that's a good question. I don't know. Because I don't have the license, you know. Oh. so I really need the license ASAP. That's the goal now. The car's here, but the license it's not there. Yeah. When are you doing it? Soon? I hope so. I'll try to squeeze it in, but you know, Monaco, Barcelona, Madrid, Rome, you know, it's busy. It's busy out there. Okay. Yeah. I want to take a look at that car. Yeah. You'll see it. You know what? Did you see the one Novak was driving in? Yeah. I saw it and I was like, that's unbelievable. And then you boom. Really? Yeah. I was like, I need this one. Monte Carlo, as we know, is full of super yachts. Epá, muitas coisas boas aqui. Muitas coisas boas e também muitas coisas más. Boas, diga-me uma. A cena dele de
Pá, um Porsche amarelo, um Porsche verde que eu acabei de comprar, está ali ao fundo, tipo, se quiseres ver, tipo, ele está ali. Meu carro. Isto parece um gajo, tipo, mesmo nos tempos da faculdade, comprei um carro novo, aquele Fiat Punto da merda, está ali. Trouxe. Comprei, é podre, mas comprei, é meu. Então, e é fixe, gostas de conduzir? Pá, não sei, foi a minha irmã que trouxe, Eu não posso conduzir. Ou melhor, eu posso, mas não posso dizer que já gostei de eu conduzir porque aparentemente não tenho carta e então não posso dizer isso. É claro que ele conduz o carro, não é? Tipo... E depois, pá, a explicação que ele dá para ter comprado o carro, que é... Não, eu vi o Novaco com esse carro, então, tipo, quis comprar, E comprou. E quem é que está certo e quem é que está errado? Eu canto Fiat Punto. Sim, não, e acima de tudo... Aos dias de hoje, passaram-se não sei quantos anos da faculdade e eu continuo a andar de Fiat Punto. Mas fica triste de... Este gajo... é que é levar 3 Gerds a ligar à PlayStation. Sim. Percebes? Sim. É este gajo. Mas é este gajo que já ganhou muitos jogos e pronto, tem dinheiro para comprar um Porsche. Tem para comprar um Porsche que não usa. Exato. E um microfone para nós, não? Phonics. Não, já temos. Não, microfones não precisamos. Microfone não precisamos. Se quiserem mandar alguma coisa diferente, outras coisas. O microfone já temos aqui, espetacular. Fortíssimo. Puto. Tu não estás a fazer sinais, eu achei que a câmera tinha ido à vida. Eu também. A gente não precisa de especificar, o Rune não nos vai mandar nada. O Rune em princípio cagou para nós, mano. Se tudo correr bem, há de censurar o nosso vídeo. Tens mais coisas de ténis? Não, João, fecha aqui. Então, olha, fechamos da minha parte, depois não sei se terás mais alguma coisa ou não, mas fechamos aqui com tínhamos prometido a semana passada de falar da NBA porque estava a acabar a época regular. Acabou ontem a época regular. E portanto estamos naquilo que é a post-season com play-ins e playoffs. E tu já estás tipo play-ins, mas Estás-me a perder. Pois eu sei, mas vou-te explicar, não só a ti, mas um bocadinho para... Mas isso é novo ou já existia, sempre existiu? Não, play-in existe há uns anos para cá. Antigamente acabava a época e ias para o playoff. Podes pôr o link, se faz favor. Obrigado. E aí está. Isto é como acaba a época e depois temos estas baralhações todas. Calma, puto, stay with me. Calma, se eu te conseguir explicar a ti, em princípio, acho que toda a gente vai perceber. Ok. Tens o ranking final de como acaba, que é o número que está aqui à esquerda dos clubes, portanto, por exemplo, os Celtics foram o segundo classificado, Cavaliers os primeiros, isto do lado este, do lado oeste, foram o Standard, etc. Certo. Os play-in é um mini torneio antes dos playoff que leva a cabo o 6º, 7º, 8º e 9º classificados. Portanto, do primeiro até ao 6º, desculpa, o 7º, 8º, 9º e 10º, assim é que é. Do primeiro ao 6º, garantes o lugar nos playoff. Ok. O 7º até ao 10º vai fazer um play-in para ver se conseguem chegar aos playoff. E quantos é que vão daí? Dos 4 dos play-in vão 2 aos playoff. 4 de cada lado. 4 de cada lado, vão 2 de cada lado aos playoff. Ok? Se tu fores ver, faz sentido. Portanto, ficam 8 de cada lado. Exatamente. Okay, no final de contas. Que é primeiro contra o 8º, segundo contra 7º, terceiro contra 6º e quarto contra 5º. Ok? Se tu fores ver, faz sentido. Porquê? Porque entre o 9º e o 10º vai haver um jogo em que o vencedor vai ter uma hipótese de ir para o playoff. E o vencedor desse jogo vai jogar contra o derrotado entre o 7º e o 8º. O vencedor entre o 7º e o 8º garante logo uma presença como uma 7ª seed. Ok. E depois o derrotado desse 7º contra o 8º vai jogar contra o vencedor do 9º contra o 10º. Ok. Para definirem a última posição. Certo. Essas batalhas, esses jogos vão ser esta semana e no final desta semana, a partir de sábado, começam os derradeiros playoff. Quando já está a valer com tudo. Enquanto estão os play-ins, não há playoffs. Não há playoffs. As outras equipas estão a descansar. Okay. E agora têm esta vantagem de ter aqui. Vamos ter muitos confrontos interessantes. Os meus Nuggets em quarto, depois de um jogo ontem épico contra os Rockets, e vamos jogar contra os Clippers. Vamos trazendo aqui mais, digam-nos depois também que equipas é que seguem, que é para eu saber o que é que vos posso trazer. João, mas olha, queria agradecer-te porque eu olhando para aqui, eu não sei como é que eles percebem isto lá nos Estados Unidos sem seres tu a explicar, porque estas setas e o caralho, isto perdem-me. Mas agora percebeste, estou a falar sério. Percebi. Ok, faz sentido. Boa, fico contente. Portanto, neste momento estamos a decidir quem é que são a 7ª e a 8ª seed dos dois lados e a partir do próximo sábado, playoff, portanto vou tirar férias para ver os playoffs da NBA, que é o que eu faço todos os anos. É assim que estamos. É assim, eu não tiro férias no resto do ano, mas quando é para os playoffs da NBA... É assim que vais com o Palma, é isso? Ficas lá com o Palma? Não, em princípio estou bem. E olha, é o que eu trago aqui de coisinhas engraçadas. Coisinhas engraçadas, engraçadas não diria, porque não tem aqui uma vertente humorística, mas temos que dar aqui o mérito ao João Almeida, o nosso ciclista nacional, o ciclista português, ganhou a volta ao País Basco. País Basco
País Basco. País Basco, pá, era o que dizia lá, ganhou a volta a País Basco e que é a maior vitória da carreira dele até hoje. É Bilbao? Ele que já tinha vencido a volta à Polónia e ao Luxemburgo, se não estou a erro. João Almeida, mas é aquele nome que um gajo pensa que já ouviu bué e de repente a vitória ao País Basco é a maior da carreira dele. Mas porque a vitória ao País Basco tem, ou seja, acho que a seguir a isto só tens mesmo os giros, a Vuelta, o Tour. O País Basco é tipo um ATP 1000 antes dos grandes slams. Pá, se calhar, assim uma coisa se calhar o nosso amigo Pinto vai nos dar aqui umas luzes, porque nós na altura, e tu recordas disto, foi aquele episódio que até nem gravámos, que nós rasgámos aqui a volta ao Algarve forte e feio, a dizer, volta ao Algarve, deve ser uma merda. E ele estava-me a dizer, o nosso amigo Pinto, um grande abraço, que nos disse que pá, a volta ao Algarve acaba por ser mais conceituada do que propriamente a volta a Portugal. Porquê? Porque a volta a Portugal acontece numa altura em que os grandes ciclistas estão ocupados, salvo seja, nos Tours de France, no Giro de Itália e não sei o quê, ou seja, nessas grandes voltas. O Pinto que me venha dizer isso na cara, porque a volta a Portugal acontece nos meus anos. Portanto, ele agora vem-me dizer que nos meus anos a malta está toda ocupada. É isto que ele me vem dizer. Se convidares João Almeida não vem. Por acaso concordo. Às vezes convido a ti também não vens. É verdade, é verdade. Portanto, pá, por acaso concordo. Mas pronto, dar aqui um grande abraço de mérito ao João Almeida, pá, parabéns pela conquista. E neste momento acho que só lhe fica mesmo a faltar. Ele já teve um terceiro lugar no Giro, se não me engano, de Itália, mas agora só lhe falta mesmo vencer a Tour de França. Ou a Tour de França, ou a Vuelta. La Vuelta, La puta Vuelta. La puta Vuelta. Tio, hermano, muito bom, muito bom. E pá, olha, ficamos assim, ficamos por aqui esta semana. Foi uma semana com um conteúdo diferente, porque este jovem nem queria gravar, como vocês perceberam ao início. Está cada vez mais triste e eu continuo a dizer a mesma coisa que te disse há muito tempo atrás, que é para trocarmos de cadeiras, que seja em número par. Bem, eu chamo-te nomes a seguir. Bem, sim, malta, ficamos por aqui este episódio. Não sabemos como é que vai ser para a semana, mas pronto, pá, continuem a apoiar o nosso trabalho, continuem a seguir o nosso trabalho em todos os sítios e mais alguns que possam ser possíveis. Só se é uma rede social, nós estamos lá. YouTube e Spotify, estamos lá, fortíssimos, com este conteúdo que vocês tanto veneram. É pá, vocês, o Rio de Moro e o Lessa. E talvez o Brito. Talvez o Brito. Nós continuamos aqui a tentar, pá, e havemos de lá chegar. E olha, para vocês, podem continuar a chutar forte para a frente e a acompanharem-nos aqui, pá. Até para a semana, malta. Até para a semana, malta. Fiquem bem. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.